Galera, finalmente eu recebi a mensagem tão aguardada e agora Espera aí que eu já vou explicar essa história melhor pra vocês. O fato é que muita gente tá me perguntando: e aí Max, o que aconteceu com o Redmi X6000? Será que eu consegui devolver? Será que eu vou ficar no prejuízo ou vou conseguir o reembolso? E a verdade é que eu ainda não consegui devolver. Olha ele aqui, ó. Só que isso vai mudar. Isso vai mudar porque nós vamos devolver ele hoje. Mas para chegar até aqui teve um longo caminho e é isso que eu quero explicar nesse vídeo. Então, além de contar para vocês tudo o que aconteceu, esse vídeo também vai ser para ensinar vocês como agir nessa situação. O que você deve fazer e principalmente o que você não deve fazer para não passar pelo que eu passei. Vamos lá. Mas antes, se você tá chegando agora nesse vídeo e não tá entendendo nada, é o seguinte, ó, eu importei esse roteador aqui, o Redmi X6000, e olha só o estado que ele chegou, né? Isso aqui, a caixa chegou desse jeito aqui, e aí eu fiz o unboxing aqui no canal, deixa eu mostrar aqui. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aí na descrição, depois você vai lá e assiste uma espécie de análise que eu fiz, e o negócio não quer sair. Na verdade não foi análise, né? Foi primeiras impressões. Por que eu não fiz uma análise do roteador? Porque eu não achei pertinente pelo estado que ele chegou, ó, das antenas. Ó. Essas duas antenas aqui, ó. Deixa eu ver se tem como mostrar melhor pra vocês. Ó, vou levantar todas elas. Ó, aqui já ficou diferente, né? Eu vou dar um simples arranquinho aqui. Ó, nem mexi direito o roteador, já começou a descer, tá vendo? Ó, olha lá. Então ela tá toda bamba, tanto essa quanto essa aqui também tá bamba. E eu fiz alguns testes aqui, não gostei do que eu vi. Então realmente parece que ele não está com desempenho em 100%, ok? E aí eu fui atrás dos meus direitos, né? Obviamente, porque eu não vou ficar com um produto danificado. Só que eu nunca passei por isso no AliExpress, então por isso que esse vídeo vai ser para você também que nunca passou. Se tiver algum problema, você saber lidar com a situação. Eu gravei, documentei tudo que eu fiz, né? Fui explicando e gravando tela também, só que eu cheguei à conclusão que ia ficar muito confuso, porque foram vários dias, várias coisas. Então por isso que eu tô fazendo essa introdução aqui, a gente vai usar um pouco desse material que eu gravei e no decorrer do vídeo também eu vou ir narrando, explicando melhor para vocês. Então o primeiro passo foi abrir uma disputa. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês como que foi. Então loguei na minha conta, fui em meus pedidos e aqui está ele. Vou clicar aqui em abrir disputa, status da entrega, item entregue em parte ou completo, motivo da disputa, item danificado. Bom, agora eu preciso escolher uma dessas duas, o item já chegou danificado, é verdade, e a embalagem danificada. Então, vou selecionar a embalagem danificada. Seleciono o tipo de solicitação, agora tem essas duas opções, eu vou ser justo e marcar devolução ou reembolso. Eu não sei como que funciona, talvez dê para devolver. Esse aqui deve ter sido o valor que eu paguei, depois eu posso até conferir, mas vou deixar. Agora eu vou escrever o que aconteceu e colocar fotos e vídeos. Acabei de anexar 3 vídeos e escrevi: o produto chegou com a antena muito amassada e aparentemente sofreu danos na antena, pois está muito bamba. Aqui estão eles, uma timelapse aí abrindo a embalagem. Foi até um stories que eu postei. Esse aqui também foi um stories, olha aí, embalagem toda lacradinha. E esse aqui eu gravei agora. Sacudi um pouquinho ele, ó, a antena já foi para baixo, mostrei ali o problema, mostrei novamente a embalagem, ó. E é isso, vamos clicar aqui em enviar. Enviado com sucesso, recebemos seu pedido de devolução e enviaremos um e-mail dentro de 2 dias explicando como devolver. Por favor, fique de olho na sua caixa de entrada. Ok, agora é só aguardar a resposta do AliExpress. Hoje é dia 6. Olha aí galera, dia seguinte até que a loja respondeu rápido. Vamos aqui em disputa em andamento. Bom, estão aqui aguardando a minha resposta. Deixa eu ver aqui as possíveis soluções. Bom, tem a primeira solução aqui. Se eu selecionar ela, eu vou ficar no prejuízo, né? Ele vai me reembolsar só 277. Aí não, paguei mais de 500 nele. Tem a terceira opção aqui. Eu não concordo com o que foi sugerido. E aí eu posso enviar e sei lá, contar com a sorte, mas eu vou ser honesto, ó, solução, devolução e reembolso. Só espero que não demore tanto esse reembolso cair. Enviar. Bom, agora o status mudou, né? Tá aguardando o vendedor fornecer o endereço para devolução. Se o vendedor não oferecer esse endereço, o reembolso vai ser feito automaticamente. Agora é só aguardar e vamos ver o que isso vai dar. Bom, pessoal, passado alguns dias eu precisei viajar.
Vamos dar uma olhada ali agora como que tá a situação do roteador. Cliquei nos detalhes do pedido, agora eu vou aqui em disputa em andamento. Ah, e olha só, aguardando você para devolver os produtos. E falta pouco tempo para isso, ó, quase que eu dou mole. Então, vamos lá, vou selecionar aqui, ó, Correios. Bom, tá falando para informar aqui o número de rastreamento e não tem como, né? Pelo menos por enquanto não tem como, porque eu nem mandei o produto ainda. Vamos enviar. E foi aí que as coisas começaram a complicar. Porque vejam só, olha a explicação que eles me deram. Aguardando você para devolver os produtos, ok. E aí deixaram uma dica para consumidores brasileiros. Devido à atualização do sistema dos Correios, etiqueta gratuita gerada pelo sistema, AliExpress, né, em determinados dias lá, poderia ficar normal. Então o que eu já entendi ali? Então eu vou conseguir gerar essa etiqueta gratuita, né, e mandar o produto gratuitamente, como a gente já faz aqui em várias empresas do Brasil, certo? E aí falava para tentar fazer download da etiqueta novamente, que o sistema ia fazer uma nova, enquanto isso eles vão estender o período de devolução por 15 dias. E beleza, uma resolução foi encontrada, né, ou seja, eu teria que devolver o produto. Eles aceitaram a apelação, se eu não devolvesse, caso contrário, eu não conseguiria o reembolso. E aí cheguei de viagem e faltava menos de 48 horas para eu devolver, para eu mandar o produto. E já fui logo mandando mensagem ali para o vendedor, explicando que eu não consegui gerar essa etiqueta, né? Porque eu estava bem perdido, a verdade é essa. Como faltava pouco tempo, eu falei, não, eu vou também entrar em contato no chat, né? Com o pessoal do AliExpress, para entender melhor essa situação. Só que antes disso também eu pesquisei na internet para tentar entender. E aí eu entendi, alguns produtos eles possuem devolução gratuita, outros não. Os que possuem, aparece lá, vai aparecer um botão só para eu clicar e já gerar a etiqueta e levar nos correios. E não era o caso do meu roteador, infelizmente. Só que com aquela mensagem no sistema eu fiquei perdido, eu não entendi. Pô, falava de etiqueta ali, só que eu não tinha direito a gerar essa etiqueta. Então foi bem confuso, foi aí que eu entrei em contato no chat e eles me explicaram que nesse caso, como eu ganhei, né, a disputa, eu teria que enviar então esse produto e depois pegar o reembolso e também o valor gasto nesse envio. Só, galera, que um envio daqui para a China, mais barato, fica em R$ 303,80. E o roteador custou pouco mais de 500. É muita grana. Mandei mensagem para o vendedor explicando a situação, né? Mandei lá o valor. Só que eu não tive respostas. Eu nunca tive respostas até hoje. Na verdade, eu tive sim. Já eu te explico como que foi, porque não foi qualquer resposta não. Aí encucado com essa situação, eu pensei, pô, vou ter que pagar esse valor para enviar, né, depois pegar esse reembolso. Tá estranho, o vendedor não responde. E aí que eu encontrei lá também na mesma página o guia da taxa de envio da devolução. São várias orientações ali que o AliExpress nos passa. E lá estava bem claro para mim o seguinte, ó, se o vendedor estiver pagando a taxa de envio da devolução, você deverá confirmar a taxa de devolução com eles através de uma mensagem no chat antes de devolver o item. Continue com a devolução apenas se o vendedor concordar e confirmar o valor da taxa de envio. E aí novamente mandei mensagem para o vendedor, agora até mandei em inglês e sem resposta. Ele não me respondeu. Voltei no chat, expliquei a situação e aí a atendente, ou atendente, não me lembro agora, falou que a loja tinha até 72 horas para me responder devido ao fuso horário e tal. Eu entendi, só que aí eu perguntei, e se acabar o meu prazo de envio, né? Acabar aquela contagem regressiva lá, como que eu faço? Porque falta menos de 48 horas e eu tenho que aguardar 72 horas. E aí foi quando me responderam. No caso, você conseguirá abrir uma apelação para que seja reaberta a disputa, sem nenhum problema. Pode ficar despreocupado. Falei assim, maravilha então, vou ficar despreocupado, vou esperar a resposta do vendedor. E essa resposta nunca chegou. E o pior, depois que acabou meu tempo lá, tinha realmente um botãozinho lá de apelo. Na hora que eu clicava, eu era redirecionado para uma outra página com informações lá de helpdesk. Vai eu de novo, entrar em contato no chat, explicar a situação, explicar que, né, a atendente tinha me falado que eu poderia reabrir essa disputa e tal. E novamente abriram outra apelação, expliquei que o vendedor não me respondeu. Na verdade, o vendedor respondeu, foi aí que ele me respondeu depois que acabou meu prazo lá. Sabe como? Ele mandou um emoji sorrindo. Eu entendi aquilo ali até como uma risada sarcástica, sabe? Uma risadinha tipo zombando. Foi mais ou menos isso que eu entendi, não tem outra explicação. Aí falei com ele sobre isso, aí abriram outra apelação, passou alguns dias e também eu recebi
praticamente o mesmo e-mail, uma cópia do anterior, falando que acabou os dias, eu não enviei o produto e me lasquei. Basicamente foi isso. Só sei, galera, que eu tentei umas 3 apelações, nada. Foi aí que eu consegui acionar uns contatos por fora, né? Consegui contato com a AliExpress lá da China e parece que tentaram me ajudar lá também, a loja não estava cooperando muito. Só sei que depois eu fui olhar lá, a loja tinha meio que fechado, não estava enviando produtos mais, não estava funcionando. Todos os produtos que eu clicava lá para, tipo assim, comprar, não tinha jeito, falava que não tinha estoque, tentei de vários computadores, tentei mudar a localização. Então assim, basicamente a loja tinha fechado. E me instruíram de novo ir pro chat, explicar a situação e falar que a loja tinha fechado e que eu precisava devolver o produto, precisava do reembolso, etc. Aí fui super bem atendido pela atendente, que entendeu a situação e novamente abri uma outra apelação. Por aí vocês estão vendo, né? Por que eu demorei vir aqui no canal, né, e falar da situação desse bendito aqui. Deixa ele aqui pertinho de mim agora. Meus últimos momentos com ele aqui. Beleza, aí essa última apelação eu recebo depois de alguns dias o e-mail do AliExpress. Aí agora pelo menos eu recebi um e-mail diferente. Eles falavam basicamente para eu mandar mensagem de novo pro vendedor, tentar enviar esse produto para ele. E se nós não chegássemos no consenso, então pensei assim, né, se ele não me responder, aí eu poderia entrar em contato de novo no chat, que aí sim eles iam tentar lá um cupom, alguma coisa, iam resolver a situação, né, me dar meu reembolso. Aí pessoal, nessa última tentativa de contato, a loja respondeu. Tô suspirando assim porque foi muito transtorno, foi muita raiva, não esperava que eu ia passar por isso tudo, mas enfim, respondeu, mandei lá, expliquei a situação de novo para ele, falei o valor que será para enviar o produto e mandei o endereço ainda confirmando, porque eu não sou bobo, eu salvei tudo, gravei tudo, então eu tinha o endereço, mandei o endereço, perguntei se estava correto o endereço para devolução, se eu podia devolver, o valor é X, e aí eles mandaram o endereço de novo, não sei porquê, né, mas foi basicamente a mesma coisa, e mandaram o yes, sim. Então, ok, né? Concordaram. Tudo indica que sim, concordaram. E vamos lá, devolver esse produto. Finalmente. Partiu enviar. Primeira coisa, eu vou ligar ele aqui, só confirmar se... Ó, tá vendo? Ó, é só puxar ele aqui, aí, ó. A antena já deita. Vou confirmar se eu resetei ele. Se eu não tiver resetado ainda, fazer o reset rápido aqui. Preparar uma embalagem aí, né? Com a maior segurança possível. E vamos lá nos Correios enviar. Bom, do jeito que veio, eu vou mandar, ó. Eu tenho aqui um papel pardo com plástico bolha por dentro. Eu recebi aqui de outra mercadoria e eu vou aproveitar. Acabei com a minha fita aqui com essa embalagem, ficou melhor do que veio. E bora lá. Corri demais, consegui chegar a tempo, faltando 5 minutos para fechar. Porém, deu ruim, galera. Olha o pacote aqui, tive que voltar com ele por 2 motivos. O primeiro é que o atendente não conseguiu identificar a cidade através do endereço que me passaram. Tem muita informação ali, acho que eu não posso mostrar isso aqui, né? Eu vou ter que correr atrás dessa cidade agora. E o segundo motivo também é que, como eu cheguei em cima da hora, dizendo que o processo é demorado, né, para enviar isso para outro país, vou ter que voltar segunda-feira, hoje é sexta-feira. Sexta braba, mas tá tranquilo, volto segunda, pra vocês vai ser uma simples transição. Agora vai, hein? Segunda-feira de manhã, já consegui identificar a cidade, agora vai, hein? Estamos com tempo e não tem nada pra dar errado não. Vamos lá nos Correios e vamos despachar isso. Aí galera, tudo certo, comprovante está aqui, agora é só aguardar, mas eu devo fazer algo antes ainda, chegar ali no estúdio eu conto pra vocês. Finalmente, né, acabei nem falando com vocês, mas eu consegui um precinho melhor, ficou por 230, é um método que não tem seguro, mas o AliExpress pediu para escolher o mais barato, então foi esse, 230. E antes de só aguardar, como eu tinha falado, eu vou entrar ali no chat novamente com o pessoal do AliExpress.
e eu não sei se vai ser uma outra apelação ou o que que será, mas eu vou passar o código para eles também de rastreio, assim também como eu vou mandar uma mensagem para a loja, né, para o vendedor e informar o código de rastreio. E óbvio que eu vou ficar vigiando isso aqui também, né, pessoal, para depois cobrar o meu reembolso. O produto foi lá para Shenzhen. Eu acredito que deva demorar aí até uns 30 dias para chegar, vamos ver. Então assim, tive um certo transtorno, mas deu certo, consegui enviar, espero que dê certo daqui para frente também. Por eu não ter entendido lá no início como que funcionaria esse envio, aí acabei viajando e deixei para resolver depois que eu voltei. Como vocês viram, faltava menos de 48 horas, e aí fui atrás de informações, entende uma coisa, entende outra. Então se tem algo que eu aprendi com isso tudo, com esse transtorno, é que resolva o quanto antes. Detectou qualquer problema, né, qualquer coisa que seja, não bateu com o que você comprou, não demore, resolva rápido, porque, por exemplo, se lá no início eu já tivesse entendido, tivesse mandado mensagem para o vendedor, tivesse passado ali as 72 horas, ele não tivesse me respondido, aí eu já ia cobrar direto o AliExpress, ó, mandei mensagem, não me respondeu, de acordo com vocês aqui, eu preciso confirmar com ele antes, e aí, como que vai fazer? Mas meu tempo acabou e aí a história você já conhece, eu já expliquei tudo aqui. Aí agora é o seguinte, se você quiser ver a continuação dessa história, se realmente vou conseguir o reembolso, como que isso vai voltar pra mim, você precisa se inscrever no canal se ainda não é inscrito, né? Se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, porque toda semana a gente traz novidades aqui e óbvio que eu vou trazer mais um vídeo contando aí o desfecho dessa história. Claro, se você ainda não tiver deixado aquele like, capricha no joinha aí, compartilha esse vídeo também com seus amigos que gostam muito de importar para que eles saibam agir em situações como essa. E deixa seu comentário aí também, dizendo o que você achou dessa história toda, o que você acha que vai acontecer, né? Se eu realmente vou conseguir o meu reembolso? Tem que conseguir, né? Não é possível. Mas é isso, galera. Vamos que vamos. O importante é correr atrás dos nossos direitos, né? Eu sou sempre muito honesto com as minhas coisas e gosto também que as pessoas, que as empresas sejam honestas comigo. Eu não vou desistir até conseguir aí o meu reembolso e trazer... E eu preciso comprar outro também, né? Outro roteador. Trazer uma análise completa aqui para vocês do Redmi AX6000. Não esquece de conferir todos os links aí na descrição, inclusive uma playlist aí com análise de vários roteadores. Comenta aí também que roteador você gostaria que eu trouxesse aqui no canal. Seja importado, seja um roteador já homologado aqui no Brasil. Vocês sabem que aqui nesse canal é o melhor canal aí do Brasil que fala de roteadores domésticos. Olha, eu acabei de publicar algo lá no meu Instagram falando sobre essa situação aqui. Se você ainda não me segue, já acompanha aí mais de perto, porque lá a gente tem um contato mais pessoal. Clica aqui embaixo para ver mais vídeos de tecnologia, aqui em cima um vídeo que o YouTube está te sugerindo, pode ser que você goste. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês.